Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do ConservaCast. E hoje nós recebemos aqui ele, que é o Jorge Seife, que foi secretário de Pesca do governo Bolsonaro, foi também, aliás, né, senador da República lá por Santa Catarina e, como eu disse, tem um histórico também muito grande aí com o presidente, desde lá que foi ministro lá entre 2019 e 2022. Correto, senador? Perfeito, Elton. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Vejo grandes entrevistas de grandes amigos aí da direita aqui contigo. E para mim é uma honra muito grande estar participando aqui do ConservaCast. Maravilha. O prazer é todo nosso receber o senhor aqui. Eu queria, na verdade, começar com o senhor um pouco sobre quem de fato é o Jorge Seife, né? Começando aí com a história do senhor, de como que o Jorge Seife, na verdade, se tornou secretário nacional de pesca do governo Bolsonaro. Elton, a história é muito interessante e eu creio muito em Deus e creio em milagres. Na verdade, minha família já trabalha desde a década de 70 com pescados, né? Meu pai sempre trabalhou com isso. Quando ele saiu do exército, ele começou como camelô, feirante, aquela história bem raiz. E aí foi crescendo, comprou uma peixariazinha, comprou uma combizinha, foi, cresceu. E na década de 90 ele falou, olha, eu não quero mais só comprar e vender pescados, eu quero produzir pescados. Quando você quer produzir pescado, você tem que ter um barco de pesca. E se você Sim. quer construir um barco de pesca no Brasil, você precisa ir para Santa Catarina, especificamente Itajaí, minha cidade, o qual é a capital nacional da pesca. Então, meu pai, na década de 90, sai do Rio de Janeiro, nós somos do Rio de Janeiro, cariocas da Gema, vai construir um barco em Itajaí, se apaixona por Santa Catarina, vende tudo que ele tinha no Rio, distribuidora de pescados, fábrica de gelo, caminhões, vende tudo para o sócio que ele tinha lá e começamos a reconstruir a nossa vida em Santa Catarina a partir da década de 90. Né? Ali ele foi mais ou menos em 92, eu fiquei indo e voltando Rio, Quando Santa Catarina. Eu nasci em 92. Ah, que bacana, olha só. E aí, por fim, em 99, eu me mudo definitivamente para Santa Catarina e sempre trabalhamos, barcos de pesca, pescadores, descarga de peixe, venda de óleo diesel. Temos uma empresa lá até hoje, o meu velho lá está tocando. E aí, o que aconteceu? Nós sempre gostamos de falar muito de política. Aí chegou uma época ali em 2017, começamos a discutir quem nós vamos votar para presidente, quem serão os players, quem serão os candidatos. Eu já conheci o presidente Bolsonaro, né? Na época deputado Bolsonaro, pelas redes sociais, por seus posicionamentos muito firmes do que nós acreditávamos. Sim. Na verdade, Welton, eu acho que muitos de nós éramos de direita, mas não sabíamos que era de direita. E o Bolsonaro fez essa divisão de joio do trigo. Quando você começa a falar em armamento, né, para autodefesa, quando você fala de bandido não é vítima da sociedade, quando você tem um discurso pró-família, antidrogas, anti-aborto, tudo isso são pautas conservadoras, mas que nós não tínhamos uma liderança. Não tinha representabilidade dentro da... Na verdade, político, olha né? só, eu não tenho a menor vergonha de dizer, e acredito que quem está nos acompanhando aí no ConservaCast vai concordar comigo. Na minha cabeça, Alckmin era direita. Na minha cabeça, Fernando Henrique, Aécio Neves eram direita. E ao contrário, o Teatro das Tesouras lá do Brasil Paralelo. Nós tínhamos uma esquerda mais radical, representada pelo Partido dos Trabalhadores e os satélites, PSOL, etc., né? A Rede de Sustentabilidade, PCdoB, PSB, PDT, e tínhamos um progressismo disfarçado de direita, que era então o PSDB, que sempre rivalizava. Então, quando veio o Bolsonaro com esses discursos fortes e ganhando projeção, eu falei, pai, o senhor conhece o deputado Jair Bolsonaro do Rio de Janeiro? Não, não conheço. Comecei a mostrar aqueles vídeos, a discussão dele lá com a Maria do Rosário, etc. E não tem como. Meu pai falou, meu Deus, esse cara vai vir candidato? Eu falei, vai ser candidato a presidente, já está em pré-campanha, etc. Então, a partir daí, começamos a trabalhar para o presidente Bolsonaro sem conhecê-lo, senão pelas redes sociais. E aí, rapaz, quando eu comecei falando que eu acredito muito em milagre. Fizemos eleição, pedi pix para o presidente, fiz campanha nas minhas redes sociais, briguei com metade da minha família que é progressista. Eu e a torcida do Flamengo e a torcida do Corinthians, né? Então, o presidente se elegeu, tomou a facada, sofremos muito, choramos, oramos. E aí o que acontece? Um dia, qual era a minha função dentro da minha empresa? Eu cuidava, era encarregado dos barcos da nossa família.
E o barco de pesca, ele trabalha por todo o litoral brasileiro. Um dia ele está no Rio Grande do Sul descarregando, né? Que o peixe tem rabo e cabeça. Ele viaja para um lado, viaja para o outro, depende da lua, depende do vento, depende da estação do ano. Então, sempre que um barco captura pescados no mar, eu precisava chegar até o porto mais próximo que nossos barcos estavam para comprar óleo diesel, para dar vale para o pescador, para descarregar o peixe, para tirar uma nota fiscal. Essa era a minha vida, sempre pelas estradas do Brasil. Então, fazendo a logística da empresa, cuidando dos barcos e dos pescadores. Então, o nosso barco capturou uma quantidade de atum na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Saí de Itajaí, fui para o Rio de Janeiro para então fazer o meu trabalho, cuidar do barco. E deu um mau tempo. O mestre do barco, comandante do barco, liga para mim. Olha, não venha para Cabo Frio ainda, porque deu mau tempo, eu só vou chegar amanhã. Então eu teria um dia para ficar no Rio de Janeiro, para não ter que me deslocar e ficar lá sem fazer nada. E nesse tempo eu falei, poxa, quer saber? O presidente Bolsonaro mora aqui tão pertinho, né? Nós conhecemos uma assessora dele. Falei, quem sabe eu não consigo dar um abraço, tirar uma foto com o presidente Bolsonaro. Liguei para essa assessora dele, ela conseguiu que ele me atendesse, fui lá para frente da casa dele, abriu as portas, Dona Michele Bolsonaro fazendo um cafezinho para mim, ele já estava eleito. Você sabe que homens são muito ruins com data, né? 17 de novembro de 2018, presidente já eleito, com aquelas faixinhas na barriga. Bem no dia 17, né? O número 17. É verdade. 17 de novembro é uma data muito marcante, porque é a independência de Santa Catarina e é a data que eu conheci o presidente Bolsonaro. E ali, rapaz, o que eu imaginava, né, ser uma conversa, uma foto, algo muito, assim, mais de fã, de torcedor, pessoa que estava apoiando, que pediu voto, nós começamos a conversar sobre a pesca. O papo foi longo, para você ter ideia. Eu imaginei que ia ficar 10, 15 minutos com o presidente Bolsonaro, fiquei praticamente 4 horas conversando com ele sobre pesca no Brasil, já que eu venho da área, conheço a área, trabalho desde os 12 anos com isso. Então, ele, no final, eu falei, presidente, fez aqui uma lista de problemas da pesca do Brasil, entrega isso para o teu ministro da pesca, entrega isso para o ministro da agricultura, não sei quem vai cuidar dessa parte, né? Aí ele falou, me explica isso aqui. Começou a fazer uma sabatina, mas eu estava 100% inocente. Sem expectativa, e Deus né? sabe disso. Fui lá querendo que meu setor fosse atendido, fosse olhado. E aí ele foi me perguntando item por item, era mais ou menos os 20, 25 itens que eu via como grave no setor pesqueiro, falta de administração pública no setor pesqueiro. E no final ele falou, tu não vai me entregar essa lista não, quem vai cuidar da pesca para mim é você. Aí eu, como assim? Ele falou, olha, eu não tenho ninguém para pesca, eu não vou manter o ministério porque eu fiz um compromisso de campanha de reduzir os ministérios, vai ser uma secretaria com status de ministério, dentro do Ministério da Agricultura, e você não é o bom da boca, você não sabe das coisas, não está me dando problemas e soluções, você vai cuidar da pesca para mim. Então, assim, jamais trabalhei em setor público a vida inteira ao lado de uma empresa familiar, com meu pai, meus primos. Então, assim, foi para mim uma surpresa muito grande, com muita resistência do meu pai, e vim para Brasília, fiz assim ganhei vários prêmios, etc. Eu tenho 5 prêmios nacionais de gestão, combatemos as fraudes de seguro-defeso, ampliamos o cultivo de tilápia no Brasil, conseguimos iniciar o tratamento com a Itaipu Binacional para fazer do Lago de Itaipu, né, um grande viveiro de pescados. Enfim, fizemos assim, rapaz, o que não foi feito nos últimos 30 anos, nós fizemos em 4. Né? Fui ameaçado de morte, né, por estar cortando o benefício do seguro-defeso. Eu não sei se o pessoal que está nos acompanhando conhece. O seguro-defeso é a maior fraude previdenciária do mundo. Cada 10 pescadores que recebem defeso, 7 não são pescadores. Não sabem diferenciar o tubarão de um camarão. Então, combati isso ao lado de Polícia Federal, ao lado da INSS, ao lado da Dataprev, ao lado da Caixa Econômica Federal. Então, fiz um trabalho muito grande. Ganhou inimigos também, Ganhei né? muitos inimigos, especialmente no norte e nordeste do Brasil. Mas nunca recuei, sempre pautando o presidente. Presidente, estou denunciando para a Polícia Federal. Ia lá na AGU, ia na Controladoria Geral da União. Fiz um trabalho muito bacana e isso me aproximou muito do presidente Bolsonaro. Ele tinha muito orgulho desse meu trabalho, porque a cada conquista eu falava, presidente, agora
fizemos um sistema que evita fraude. Presidente, regulamentamos tantos pescadores que estavam sem carteira. Presidente, regulamentamos aqui áreas para cultivo de pescados que estavam aguardando há 10, 15 anos. Então, ele teve muito orgulho de mim. E um dia, em 2021, final de 2021, num domingo, toca meu telefone. Presidente Bolsonaro. Falei, presidente me ligando num domingo, fiquei até apreensivo. Falei, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu fiz alguma besteira? Será que eu fiz alguma besteira lá, sem nenhum documento? E aí ele falou, Seif, você está onde? Falei, presidente, estou em casa. Em casa onde? Itajaí ou em Brasília? Não, presidente, estou em Brasília. Pois pegue o carro e vem aqui agora que eu preciso conversar contigo. Falei, meu Deus, domingo, 5 da tarde, 5:30 da tarde. Peguei meu carro. Mais uma surpresa. Fui para o Palácio da Alvorada. Cheguei lá, estava ele e o Flávio Bolsonaro sentado na piscina lá do Palácio da Alvorada. Quer um café? Quer uma cuca? Quer um pastel? Falei, não quero nada não, presidente. Seif, senta aí. Você sabe que nós fizemos o Pix, que tirou milhões de taxas dos brasileiros? Sei, presidente. Você sabe que nós fizemos a ponte do Abunã, que era uma máfia de balsas? Sei, presidente. Sabe que nós terminamos a ponte, a transposição do Rio São Francisco, levando água para o Nordeste? Sei, presidente, toda segunda-feira eu estou lá na reunião de ministros, eu sei disso tudo. E foi falando os feitos, as realizações do governo Bolsonaro. Mas eu não estava entendendo onde ele ia chegar. E ele falou, sei, uns 10 itens, e por final ele falou, mas eu errei em 2018. Eu não fiz governadores nem senadores. Dessa vez vai ser diferente. Eu vou indicar um senador por estado, pessoas ponta firme que eu conheço, para a gente vencer o Senado e fazer um segundo governo com maioria no Senado. Aí eu, beleza. E Santa Catarina eu já tenho o nome. Falei, quem é que a gente vai apoiar? Na minha cabeça veio o Luciano Hang. Ele falou, como que nós vamos apoiar? Te chamei aqui para quê, ô seu burrão? O candidato é você. Falei, o que eu? Falei, presidente, eu não tenho, rapaz, urna, não tem base, não tem partido, não tenho nada. Candidato? Nunca fui candidato a nada. Para mim, o serviço público está sendo... Não, você vai se eleger. Falei, presidente, sabe quantos votos precisa para eleger um senador em Santa Catarina? 1 milhão de votos. E lá tem ex-governador candidato, ex-prefeito candidato, deputados federais, deputados estaduais. Os oponentes são muito grandes. Falou, quantos votos precisa? Falei, 1 milhão. Falou, você vai ter 2 milhões de votos e eu vou te eleger. E eu te confesso que durante 3 vezes eu pedi para ele me substituir. Ele conta essa história com muito orgulho. Falei, presidente, bota outra pessoa, presidente. Vai abrir a urna, vai ter 10 mil votos. Vai ser vergonhoso para o senhor, vai ser vergonhoso para mim. Não, Seif, é missão. Eu te dei a missão, você cumpre a missão. Você vai se eleger, confia em mim, porra. E aí, rapaz, quando abriu a urna, eu com praticamente 1,5 milhão de votos e o segundo colocado com 600 mil votos. Ou seja, menos da metade, né? Menos da metade, né? Praticamente 1 milhão de votos na frente e por pouco não fiz 2 milhões de votos, né? Depois nós soubemos, através de pessoas lá no TRE, que mais ou menos 200 e poucos mil votos foram anulados. Meu número era 222. Ao invés da pessoa digitar 222, votaram 22 e confirmaram o que anula o voto para senador, diferente das outras. Sim, que vai para a legenda. Né? No caso do Senado, anula. Então, o presidente basicamente acertou. Então, essa foi a minha trajetória entre o homem da beira do cais, né, empresa familiar, empresa de pescados, até chegar aqui, senador da República. Maravilha, a história muito bacana. Mas já que o senhor tocou aí na história da questão da pesca, fala aqui pra gente, qual que é o peixe aí preferido do presidente Bolsonaro? O presidente Bolsonaro, ele é um cara muito eclético, ele gosta de peixe de uma forma geral, mas ele gosta muito de robalo, ele gosta do salmão, ele gosta do atum. Eu gosto muito de cozinhar, é um hobby que eu tenho na minha vida, eu cozinho. Não sou chefe, não sou nada, nunca fiz curso, não fiz nada. Mas minha família, minhas avós, meu pai, sempre cozinharam muito e eu gosto muito de cozinhar. E a cozinha agrega. Você veja o próprio Jesus Cristo, quando dava aqueles ensinamentos, quando queria enquadrar os discípulos, ele sentava com todo mundo, dividia o pão, dividia o vinho. Então a mesa é um lugar que agrega muito. E eu sempre gostei de cozinhar camarão, ele adora camarão. Então, sempre fiz muito peixe para ele, mas ele gosta muito de um robalo, gosta muito de um salmão, gosta de atum. O presidente, como eu, adora frutos do mar. Ele come de tudo, como ele fala. Isso. Bom, já que o senhor tocou aí também na questão do Senado, né, e falou também que o Bolsonaro considerou um erro dele lá atrás não ter eleito senadores e governadores, como que o senhor enxerga aí,
lá para o estado de Santa Catarina e para o Brasil também, essa questão do Senado. O presidente Bolsonaro, por exemplo, lá no estado do senhor, já escolheu nomes, como que está isso aí? Porque a direita hoje entende que é de suma importância nós elegermos especialmente senadores, justamente por conta dessas perseguições políticas, tanto com Bolsonaro quanto com a direita em geral. O presidente já está articulando para lançar bons nomes, por exemplo, lá em Santa Catarina? Olha, ainda podemos dizer que ainda é precoce determinar os nomes, porque a política, como a gente sempre aprende, a política é como as nuvens no céu. Você olha, a nuvem está tudo cinza, dá um ventinho, abre um sol. Então a política ela é muito dinâmica. Ele já tem alguma ideia de nome nos estados, eu sei de alguns nomes, mas certamente um dos nomes que pesam muito em Santa Catarina é o nome da Carol Detone. Carol Detone, nossa deputada federal por 2 vezes a mais votada do estado, uma menina diplomata, elegante, combativa, inteligentíssima. E técnica, né? Técnica, presidiu a CCJ no passado de forma sensacional, né? Tem diálogo com todos os lados, ou seja, ela ao mesmo tempo que é uma boa política, que política é arte de dialogar, ainda assim é uma combatente nas nossas causas. Santa Catarina, um dos estados mais conservadores, se não mais conservador do Brasil, e a Carol, eu creio, né, e eu já fiz inclusive um pedido pessoal para o presidente Bolsonaro, para que avalie e já determine alguns nomes, e ela seria um desses nomes, porque eu creio que vai ser uma grande senadora se somando comigo lá no Senado para nós lutarmos por um Brasil melhor. Maravilha. Senador, agora dia 6 nós temos aí manifestações lá na Avenida Paulista, em Sim. São Paulo, né? Sim. Queria perguntar para o senhor o seguinte, lá na Câmara dos Deputados hoje nós temos 309 votos para ser aprovado lá dentro do Senado, segundo algumas reportagens aqui. Como que está essa questão lá dentro do Senado, questão da anistia? Como que o senhor está enxergando lá que os senadores estão se posicionando? Olha, com a adesão do PSD, eu estou otimista, mas primeiro tem que passar na Câmara. Sim. Não adianta se discutir no Senado, não adianta eu pedir votos, não adianta eu trabalhar dentro dos meus colegas senadores. Isso ainda é um processo, é um processo. Está na Câmara ainda. Então eu creio, né, apesar de declarações controversas e até resistentes dos presidentes das duas casas, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, eu creio que uma vez sendo votado na Câmara, vindo para o Senado, o presidente Davi Alcolumbre vai colocar em votação e aí que vença no voto, que vença na articulação, que vença na soberania do plenário do Senado Federal. E eu, Welton, particularmente, eu tenho muita esperança que essa pauta vá avançar. Se nós olharmos para trás, o PT, a esquerda, os partidos de esquerda, não podem ir contra um projeto. Anistiaram lá o João Figueiredo, o último presidente militar que nós tivemos, anistiou terrorista, matador, guerrilheiro, sequestrador. Ou seja, se você pegar os nomes na história, Genuíno, Zé Dirceu, Dilma Rousseff, Fernando Gabeira, os Arrais lá de cima, Miriam Leitão, Marighella, esse pessoal não só foram anistiados, como recebem, quem está vivo, ele ou seus parentes recebem até hoje indenização do Estado brasileiro. Então, como que a esquerda pode ir contra? Poxa, Débora, 14 anos de... Não sou a favor que ninguém piche nada, nem com batom, nem com caneta, nem com nada. Agora, me dizer... Proporcionalidade. Pelo amor de Deus! Me dizer que aquela mulher estava tentando dar um golpe de Estado porque escreveu uma frase dita por um ministro do Supremo Tribunal Federal? Não concordo, mas, o golpe que foi resolvido com água e sabão. Foi lá, passou água e sabão, limpou a estátua, 14 anos de prisão. Sérgio Cabral, um criminoso confesso, réu confesso, roubou, fez tudo que é propina, tudo que é confusão, pegou condenado a 400 anos. Está na cobertura dele, pagando de digital influencer e dizendo que vai ser candidato ano que vem a deputado federal. E a Débora, que quis dar o golpe, que é uma criminosa, que é uma terrorista, que é uma golpista, pelo amor de Deus. Então o Brasil está muito ciente disso. Nós não podemos, e esse governo, desgoverno que eu chamo, inclusive hoje, é o Lula Day, 1º de abril, dia da mentira, que é um governo de mentira.
É um governo que prometeu picanha e cerveja. Nós temos hoje a maior alta da inflação dos alimentos dos últimos tempos, recorde no valor dos combustíveis, Selic, recorde também, prejuízos bilionários em estatais. É um governo, é um desgoverno. Então, o desgoverno não pode dizer não, porque eles foram, no passado, beneficiados com anistia. Então, nós queremos simplesmente, quem dos nossos manifestantes de 8 de janeiro, ali, né, estavam com bandeira, com Bíblia e com Constituição, matou. Quantos tanques tinham na rua? Quantos estavam armados? Quanto de sangue foi derramado? Quem era o líder? Jair Bolsonaro? Da Disney? Quem ia ser o presidente do Brasil? Mickey Mouse ou Pato Donald? Então, é uma tese tão ridícula e esdrúxula. Quem entende um pouco de Constituição, Elton, um pouquinho, não precisa ser expert. Quem entende um pouco de lógica, eu acho, né? Nem precisa entender de Para Constituição. se fazer um golpe de Estado, né? Falam da minuta do golpe, que foi o apelido que, infelizmente, o nosso judiciário deu para aquela minuta apócrifa. Ninguém assinou, ninguém leu, ninguém tornou a público, ninguém divulgou. Estava na internet antes do 8 de janeiro. Está lá nos autos, inclusive, isso. A minuta, alguém pode ter sugerido ao presidente Bolsonaro, e eu acredito que possa ter ocorrido, Estado de Defesa, que é um instrumento constitucional. Então, não é golpe. E para se fazer o Estado de Defesa, tem que reunir o Conselho da República, tem que mandar para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional tem que aceitar. São várias etapas dentro da Constituição. Então não é golpe de Estado. Quem quer dar golpe de Estado faz minuta de Estado de Defesa? Não. Militar vem, já mata, já prende, já faz. Estudem golpes militares no mundo, aqui na América Central, lá na África, aqui na América do Sul. Qual é o golpe que não teve arma, que não teve sangue, que não teve confronto? Então é uma narrativa, infelizmente, esdrúxula, ridícula, e querem condenar o presidente Bolsonaro, que, aliás, como eu estava falando contigo antes de ligarmos os microfones, é a estratégia da esquerda no mundo inteiro. Tentaram ineleger Trump nos Estados Unidos através do judiciário, inelegeram ontem a Marine Le Pen na França, Capriles na Venezuela, Maria Corina na Venezuela, lá na Romênia, não vou saber o nome agora do cara lá que ganhou, presidente de direita, estão perseguindo Orbán. Ou seja, todo mundo que é de direita, eles estão usando o mesmo artifício, copiar e colar, utilizar do deep state, os caras que não tiveram voto, o judiciário, para perseguir os seus inimigos, seus potenciais inimigos políticos, que é a direita no mundo. Agora, em relação, o senhor citou aí o caso da Débora, né? A Débora é só uma das pessoas, né? Eu não tenho aqui os dados de quantas pessoas são, mas, se não me engano, tem pelo menos ali que foram acusados, cerca de 1.500 pessoas. Exatamente. O ministro Fux disse o seguinte, inclusive na questão do julgamento da denúncia, do recebimento da denúncia do presidente Bolsonaro, que, abre aspas aqui para ele, né? Que eles julgaram com violenta emoção. Tá. Quando um juiz diz para mim que ele julgou com violenta emoção, ele automaticamente está dizendo que ele foi um juiz parcial no seguinte sentido, que um juiz, e essa é a função do judiciário, você tem um Ministério Público que está acusando, você tem um advogado que está fazendo a defesa do réu, e você tem um juiz, que é alguém que está de fora, que não está colocando a sua emoção no processo para fazer o julgamento. Quando ele diz julgamos com violenta emoção, ele não está dizendo justamente eu estou sendo parcial? Ali foi quase que ele não está confessando que ele está sendo parcial? Confessando a parcialidade. Inclusive, o Fux falou outra coisa que me chamou muita atenção. Um delator que dá 9 depoimentos e cada depoimento muda a versão, tem que ser desconsiderado. Toda essa acusação, toda essa denúncia contra o presidente Bolsonaro está baseada na delação de Mauro Cid, que já 9 depoimentos, palavras do Fux, peguem aí na internet, só dá um Google aí, 9 delações, cada uma fala algo diferente. A Veja publicou aqueles áudios que ele disse que foi praticamente torturado e obrigado a falar aquelas coisas. Então, assim, nós vivemos realmente numa democracia ou numa democracia relativa? Nós vivemos numa democracia ou vivemos numa ditadura velada? Esse negócio de dar depoimento sob forte coação, comprometendo e ameaçando pai, filha, mulher,
Isso não me parece um depoimento isento e com crédito para nada. Então, basicamente, eles pegam a delação do Cid, peguem o áudio dele na Veja, que é algo assustador, que ele fala que os policiais queriam que ele falasse, que já estava pronta, era só ele para assinar. Ouçam lá. E, por outro lado, a minuta do golpe, que, na verdade, era uma minuta de estado de defesa, que relembra vocês, um documento para ter validade, ele tem que ter assinatura, tem que ter publicação em diário oficial, tem que ter divulgação, tem que ter uma coletiva de imprensa. Não tinha nada disso. Um documento achado na casa de Anderson Torres, que eles estão dizendo que o autor foi Jair Bolsonaro. A cadê? Tem assinatura? Não. Bolsonaro falou numa live? Não. Foi publicado no Diário Oficial da União? Não. Então, é ridículo. É perseguição política pura. E o brasileiro sabe disso. Tá. É uma esperança que veio aí pro brasileiro, para a direita em si, foi a questão da eleição do Trump. O senhor, enquanto senador, como que o senhor enxerga que isso pode meio que influenciar as eleições aqui, inclusive essa questão do próprio processo do Bolsonaro aqui hoje no Brasil? Porque o senhor, eu acho que a maioria tende a concordar de que nós não estamos diante de um julgamento jurídico, mas de um julgamento político. Tá, o fato do Trump ter sido eleito muda esse cenário, e como que o senhor enxerga isso diante desse julgamento, dessa aceitação da denúncia aí do Bolsonaro? Vai influenciar de forma positiva, ou nós é que devemos tomar as rédeas aqui de certo modo e resolvermos o problema? Olha, com certeza a eleição do Donald Trump ajuda o Brasil e ajuda a direita no mundo, porque é o maior país... Maior democracia do mundo. Maior democracia do mundo. É o modelo do capitalismo mundial, é uma potência bélica, é a maior economia do mundo. Então, os caras são... O dólar influencia. O dólar é a moeda corrente mundial. Então, os caras simplesmente é o maior país do mundo em todos os sentidos. Segundo, o Mike Pence trouxe à tona o relatório da USAID, ou seja, com dinheiro do pagador de tributos americano foi financiado uma rede internacional para apoio à esquerda, que foi feito com o presidente Bolsonaro durante as eleições aqui. Vocês sabem, nossas propagandas não foram veiculadas no Nordeste. O presidente não podia associar o Lula ao PCC, não podia associar Lula ao aborto, não podia associar Lula a Maduro e a Ortega. Ou seja, várias coisas. Ele não pôde... O que ele falou na ONU não pôde ser falado. Ele não pôde fazer live da casa dele. Então, teve uma rede aí, que infelizmente nós vemos que funcionou muito bem, que sabotou as candidaturas de direita, inclusive do presidente Bolsonaro. Trump pode ajudar? Eu creio que ele tem bastante problema doméstico lá. Está lá o Eduardo agora fazendo um trabalho, né, que todos estão acompanhando. Quem não acompanha o Paulo Figueiredo, acompanhe para saber os movimentos. Muitas coisas eles não falam porque são estratégias, mas eu acredito que nós precisamos resolver o nosso problema aqui. Por Sim. mais que eu tenha esperança, que foi bom o Trump ter ganhado, que é um reforço para a imagem do presidente Bolsonaro, tudo isso é válido, sim. Mas nós não podemos, nós brasileiros... Se vier ajuda, vamos lá. Se vier algum tipo de ajuda, ótimo. Mas eu acho que cabe ao Brasil e ao brasileiro eleger a maioria de senadores, de deputados, de prefeitos, de vereadores, de deputados estaduais, deputados governadores, para que nós endireitemos nos dois sentidos da palavra Brasil. Se você não está direito, você está errado. E nós estamos vendo o que o Lula 13 está fazendo com a nossa economia e com o nosso país. Meu amigo, como é que estatal dá prejuízo? Correio é a única empresa no Brasil que pode entregar carta e entregar encomenda. É a única. Como é um monopólio. Como é que dá? Monopólio. Imagina que só você, Elton, tem uma padaria em Brasília. Só você vende pão francês, queijo, presunto. Como é que você vai ter prejuízo? Só se você for muito mau administrador, só tiver ladrão do teu lado ou incompetente. Porque só você vende. Como é que o Correios dá prejuízo? Como é que o Porto de Santos, como é que Itaipu Binacional... Começamos agora a investigar um orçamento secreto lá de Itaipu, que não é auditada pela Controladoria Geral da União. Então, assim, é um desgoverno de incompetente, desonesto, os dois.
Agora, fazer uma pergunta para o senhor que esteve à frente aí do Ministério da Pesca, né? Como que o senhor vê o Ministério que foi gerido por senhor entre 2019 e 2022 nesse governo agora? Olha, o setor da pesca só perdeu. Não sou eu que digo, os setores, tanto que estão vindo aí direto. O ministro, um cara político, conversa com todo mundo, dá abertura. Se você tem alguma demanda, você leva para ele. Mas, infelizmente, voltou o compartilhamento da gestão com o Ministério do Meio Ambiente, Marina Silva, a maior ongueira do Brasil. Uma mulher que é alinhada com todos os sabotadores do Brasil internacionais. Está alinhado aos interesses Está alinhado totalmente com o interesse das ONGs internacionais, sempre foi. Fizemos lá a CPI das ONGs. Pegue o relatório, está disponível na internet. Vocês se apavoram. Terras indígenas, FUNAI, uma vergonha. E sempre com o dedo dessas ONGs que estão ligadas direto ou indiretamente a Marina Silva e as pessoas dela. Então, o que eu vou te falar? É uma gestão da pesca que está complicadíssima. Agora, tomaram a pesca dos catarinenses, assinaram cotas de atum internacionais que não era necessário, estão zerando imposto de importação para sardinha, que vai quebrar a indústria nacional, como eles já fizeram entre 2010 e 2014. Voltaram a colocar tudo que é pescador para dentro. O cara pode ser pescador de asfalto, que está botando para dentro, vai receber seguro-defeso. Ou seja, infelizmente, eu tenho só críticas a esse ministério que tem 10 vezes o orçamento que eu tinha. Eu, com 10 vezes a menos, eu tinha 19, 20 milhões de orçamento, eles têm hoje 200, 250 milhões de orçamento e mesmo assim estão fazendo má gestão. Por quê? Não é por dinheiro, eu posso te dar todo o dinheiro do mundo. Se você não tiver preparo, se você não tiver seriedade, se você não tiver política pública, se você não tiver conhecimento, você vai gastar esse dinheiro mal, com viagem, com besteirada. Esses dias o Ministério publicou um vídeo na página oficial, não sei se apagaram. Eu vi e reclamei, inclusive, dos servidores da pesca fazendo torta de chantilly, um jogando na cara do outro. Que isso? É topa tudo por dinheiro? O que é isso? É show do Gugu? Que brincadeira é essa, rapaz? Uma página oficial de um ministério, ao invés de mostrar política pública, o que estão fazendo, o que estão... sacanagem, brincadeira dentro do ministério. Então, é esse o governo de Lula. Para mim, surpresa zero. Imagino que você já tenha visto uma novela quando a gente era garoto. Como é que é? Vale a pena ver de novo? Tu vê a mesma novela e vai esperar um final diferente? Não, você já sabe. Lula é isso, nós já sabemos. É roubalheira, é confusão, é inadministração, é responsabilidade, é gasto maior do que receita. Esse é o governo Lula, o governo PT, que, se Deus quiser, os brasileiros que estão nos assistindo vão se engajar na política em 2026, vamos eleger nosso presidente Bolsonaro de novo e maioria na Câmara e no Senado. Certo. O senhor disse aqui que o presidente Bolsonaro convidou o senhor para ser senador lá em 2021, certo? 21, final de 21. E ele citou lá que ele cometeu alguns erros em 2018, que foi não focar em governador e em senador. O senhor acha que essa eleição de 2024, o presidente Bolsonaro sanou os erros que ele cometeu lá atrás, que o problema que o presidente Bolsonaro identificou, pelo que eu percebi, que o senhor citou aqui, foi a questão de não ter focado na base política, né? Em prefeitos, vereadores, essa base que vai formar para que o presidente consiga... Porque, às vezes, o brasileiro ele tem a impressão de que eu vou eleger o presidente da República e ele vai salvar o Brasil, ele vai resolver todos os problemas. Não funciona. E não já vimos que não funciona assim. E na prática não é assim. O senhor enxerga que em 2024 o presidente Bolsonaro sanou esses problemas que talvez ele também tenha cometido em 2020? Olha, em 2022 nós já vimos que ele corrigiu. Ele rodou todos os estados da federação fazendo vídeos para vereadores e prefeitos. Tanto que hoje, se eu não me engano, o PL é o segundo maior partido com prefeitos e vereadores. Só perde para o PSD. Está ali um em cima do outro. Sim. Então, sanou sim. O presidente rodou o Brasil. Continua rodando o Brasil. Dia 6, quero também convidar todos, de forma pacífica, ordeira, em prol da anistia dos presos políticos de 8 de janeiro. Contamos com você. Imagina uma mulher como a Débora, com 2 filhos, presa por golpe de Estado, 14 anos de prisão, e Sérgio Cabral livre. José Dirceu absolvido. André do Rep saindo pela frente da cadeia.
a PCC recebendo helicóptero e lanchas de volta. Então, é esse tipo de incongruência. Nós precisamos lutar pelos injustiçados. Nós precisamos, o brasileiro, nós políticos e os brasileiros. Precisamos demonstrar força, precisamos demonstrar adesão, não a Bolsonaro, aos presos do 8 de janeiro, que foi uma emboscada. Aquele general Dutra, aquele covarde, aquela ligação que ele teve com o Lula, ele falou aqui na Câmara Distrital, o que ele falou? São bandidos, são criminosos. 15 dias antes, o Exército Brasileiro tinha emitido uma nota oficial dizendo que eles poderiam ficar na frente dos quartéis. Depois chegaram com ônibus, fizeram o cerco, prenderam todo mundo e levaram para Papuda. Isso aí foi uma perfídia, crime contra seus cidadãos. Isso foi uma covardia. Precisamos corrigir essa covardia com a ajuda do povo brasileiro. Aproveitando aqui que o senhor citou o caso da Débora, no julgamento do Bolsonaro, o Fux, inclusive, fez algumas menções ali à Débora, que ele iria rever esse julgamento de certo modo. Sim. A gente percebe que, pelo menos, o Fux parece que ele está dando um passo atrás. Assim, Está divergindo. Ele está divergindo. É. Como que o senhor enxerga isso? Por que agora parece que está tendo um racha? Como que o senhor enxerga isso dentro do Senado, conversando com o senador? Qual que é a percepção que o senhor tem em relação a essa questão do judiciário? O judiciário hoje, ele continua todo mundo de mão dada ou está tendo uma certa discordância ali entre os ministros? Os votos, os comentários do ministro Luiz Fux trazem algum alento para nós. Porque ele, pelo menos, está divergindo. E está divergindo com coerência. Ele falou da Débora, ele falou da delação do Cid, ele falou do julgamento com paixão. Como é que eu Violenta emoção. Violenta emoção, que é uma paixão, né? Então, isso me chamou, eu estudei direito, né? Isso me chamou muita atenção. Ele falou assim, eu julguei com violenta emoção. É o juiz dizendo, eu fui parcial. Então, é a mesma coisa, é a visão que eu tenho, né? A mesma coisa que, quando ele fala isso, por exemplo, imagina que eu e o senhor saímos aqui numa briga, né? E depois o senhor vai ser o juiz. Ou seja, não tem como o senhor ser imparcial. Lógico. Aí, lembrando, né? Nós pedimos que o ministro Dino não fosse... O ministro Dino chamou o Bolsonaro de demônio, que era isso, que era aquilo lá atrás. Sabemos da divergência política. Sabemos que o ministro Alexandre de Moraes também é vítima, é julgador, é acusador, é inquiridor, é tudo. Não podia. E que o ministro Zanin também foi advogado do presidente Lula. Durante a campanha, né? Então, olha só, essas três pessoas não deveriam estar ali. Por uma questão de lógica, inclusive respeito ao Código de Processo Penal e respeito à Constituição Federal. Tem várias vedações sobre isso. Cadê a OAB para se pronunciar? Cadê o Ministério Público? Nós precisamos de pessoas com coragem. Nós precisamos. Isso aí não é desrespeitar o ministro ou desrespeitar a instituição. Se você fala, meu amigo, olha aqui, você está enquadrado nisso aqui, você não pode julgar isso. Você se contrapôs ao candidato Bolsonaro, chamando ele de demônio, falando isso, aquilo. Você não pode julgar esse cara que você naturalmente já tem, ele já é um desafeto seu. Então, veja, é justiça isso? Eu me lembro que eu estava lá no TSE, no Supremo, acompanhando o presidente Bolsonaro, o Elton. E todos os advogados... Você esteve lá? Estive lá, do lado, não tinha mais lugar, porque os advogados sentaram em torno do presidente Bolsonaro, eu estava a 2 filas atrás dele. Estava lá, acompanhei o primeiro dia inteiro com ele. Então, todos os advogados nas sustentações orais pediam para o PGR, cadê as provas? Vocês estão julgando, estão oferecendo denúncia, cadê o acesso a nós, da defesa, às provas? Vocês capturaram tudo, pegaram, fizeram a perícia e até hoje a gente não sabe cadê esse material, nem para fazer uma defesa, para contrapor, para questionar algum método, saber se as páginas estavam enumeradas, se tem uma concordância temporal. Então, todos eles... E o PGR simplesmente baixou a cabeça assim. Não tinha o que falar. Que nós sabemos que não é um julgamento jurídico. É um julgamento político. E espero que essa opinião do ministro Luiz Fux possa contagiar outros membros dessa primeira turma
E quando levar para o plenário, para o pleno, que tenha um bom senso de ver o que o ministro Fux está falando com muita sabedoria. A única coisa que eu esperava do ministro Fux é que ele não acompanhasse o relator. No final ele falou coisas maravilhosas, mas ele acompanhou o Alexandre de Moraes. Tudo bem, uma fase preliminar, mas eu esperava que ele já discordasse na primeira etapa. Ele acabou concordando, mas eu creio em Deus e creio na justiça de Deus. Os homens são falhos, né? Mas Deus pode fazer a diferença. Eu sou um milagre vivo. Jamais seria político, jamais seria ministro da pesca, jamais. Aconteceu um milagre na minha vida. Então, milagres acontecem. E eu creio que sim, que o presidente Bolsonaro é inocente, ninguém dá golpe remoto da Disneylândia, e que ele, se Deus quiser, vai ser o nosso candidato a presidente de 2026. Agora, o senhor falou aqui, por exemplo, em relação a alguns candidatos ao Senado, lá o caso da Carol de Tone, em Santa Catarina. Eu queria ver com o senhor qual que é a expectativa hoje que o PL tem para 2026. A gente consegue fazer uma maioria, mesmo que não seja com candidatos do próprio PL, mas com candidatos alinhados ao presidente, de partidos que estão alinhados ali com o presidente. A gente consegue, acho que hoje, a direita hoje talvez tenha mais raiva dessa questão que o judiciário, né, do ativismo judicial, do que a própria questão do governo Lula. Parece que é mais caro a ter, né, porque as pessoas, de certo modo, se sentem tolhidas. Muita gente saiu fora do Brasil, inclusive o filho do próprio presidente Bolsonaro, que é o caso do Eduardo. A gente consegue fazer uma maioria? Como que o PL está articulando nesse sentido? Olha, eu volto a te falar. Fazendo uma conta de padeiro, pegando os nomes que nós temos em todo o Brasil, nós entendemos, fizemos algumas projeções, são projeções que no final quem vota é o povo. Fizemos projeções que podemos fazer 26 senadores. Com os 15 do nosso lado, centro e centro-direita, que remanescem no Senado, nós poderíamos fazer aí 41 e aí eleger um presidente mais à direita ou mais ao centro-direita, que eu considero o Davi Alcolumbre centro, nem direita nem esquerda. Ele conversa com todo mundo e tal, mas fazer um presidente que tenha assim, simpatia e respeito às pautas da direita do Brasil, dos conservadores do Brasil, que somos maioria. Você pergunta, por exemplo, uma senhora no interior da Bahia, e eu já tive essa oportunidade, perguntar se ela é a favor de aborto, se ela é a favor de droga, se ela é a favor de bandido ser solto porque é vítima da sociedade. Ela diz que não. Então ela é conservadora e não sabe. Então a maioria dos brasileiros são conservadores cristãos. Aí tem espírita, tem católico, tem evangélico. Sim. Então a maioria de nós são conservadores nos costumes. E precisamos de um congresso alinhado com o que o Brasil quer e o que o Brasil precisa. Então, eu creio sim que nós podemos fazer maioria simples, pelo menos 40, 41, em 2026, se cada um que está nos assistindo aí se engajar, apoiar candidatos, não dividir, não cair em pilha, não entrar em guerra de bobeira à toa, confusão, pedir voto, conscientizar as pessoas. Não adianta querer convencer petista, perde tempo, convence aqueles que estão em dúvida, aqueles que não se engajam politicamente. Apesar que hoje o brasileiro está muito mais politizado, né, Walter? Sim. Senador, algo que eu, inclusive, conversei aqui com o Jordi, no podcast que ele participou, a gente vê que a direita hoje, infelizmente, ela se abstém, de certo modo, de certos debates. Vou citar alguns aqui para o senhor. Estiveram falando agora, por exemplo, em questão de votar um semipresidencialismo no Brasil. Tem a questão do voto misto, voto distrital misto, etc. e tal. O senhor não acha que, a partir do momento que a direita não ocupa esse espaço de debate dessas pautas, porque se você não debate, outra pessoa vai colocar isso em pauta. O senhor não acha que a direita deveria pautar esses assuntos também, ao invés de ficar só reativo aos assuntos? Algo que eu cito aqui que eu acho muito importante, que é a questão do voto distrital, né? Puro. Eu particularmente sou a favor do voto distrital puro. Eu também sou. Né? Tirar aquela questão do misto, que eu acho que é uma abominação, assim, que não deveria existir. Uhum. Mas foi aprovado, por exemplo, no Senado, o voto distrital misto. Está na Câmara lá para votação. Não seria, por exemplo, interessante a Câmara estar colocando ali esses projetos para andar, o deputado,
para que a gente consiga tirar a questão do misto fora, enfim. Nós pautarmos os assuntos também, não ficar só reativos ao que está sendo proposto dentro do Congresso? Vocês precisam entender algo. Todos sabem que eu sou armamentista, sou CAC, tenho porte federal de arma de fogo, sou entusiasta de armas de fogo. Não para ataque, para defesa, cidadão de bem. Que quem ataca é bandido, é vagabundo, Sim. é marginal. Cidadão de bem só tem para defender sua família, sua vida e sua propriedade. Nós temos lá um PL para flexibilizar de novo a compra, porte e posse de armas de fogo lá no Senado. Por que eu não falo nisso? Porque se botar para votar eu vou perder. Eu não tenho voto. Então tem coisa que a gente deixa na gaveta até vir um momento favorável a uma maioria. Outra questão. Todo mundo me pede e eu acho que é um direito do brasileiro. Eu, enquanto cidadão, gostaria também. Voto impresso. Lá atrás já testaram urna eletrônica, tem vídeo no YouTube. Os ministros, inclusive, elogiando. O voto impresso é um clamor que, inclusive, pacificaria o Brasil. Perdeu a eleição? Reconta os ticketzinhos e acabou. Já vê que se é, se não é, quem ganhou, quem perdeu. Então, isso nós temos esse direito. Safe, por que não colocamos para votar? Não temos voto. Se colocar, é para perder. Se é para colocar para perder... Mas comissões, por exemplo, não poderia dar andamento nas comissões para lá na frente a gente conseguir... Uma coisa engata na outra. Se nós entrarmos numa comissão para discutir, não vai ficar parado, vai andar. Sim. Se andar eu não tiver voto. E se andar na comissão eu perder já na comissão na primeira discussão. Então a gente tem que ser estratégico e pragmático. Eu tenho muitos anseios. Eu perdi 20 quilos aqui em Brasília e não foi tomando remédio, nem fazendo dieta. Porque a vida pública é corrida, 1% né? Glamour e 99% para quem é sério. Você desgasta a tua saúde, tu tem insônia, você fica ansioso, você fica, sabe, esgota fisicamente. Sim. Não estou reclamando porque a oportunidade que o catarinense e Deus me deram, com o apoio do presidente Bolsonaro, em representar o estado de Santa Catarina, foi maravilhoso. Mas a nossa vida de política é o tempo todo pensando, peraí, se eu colocar isso para votar, iniciar a discussão, aqui na comissão tem 10 votos dele e 7 votos nossos, eu vou perder. Se eu botar na discussão... eu vou agradar, vou ganhar clique na internet, mas vou perder a pauta. Aí para depois começar um projeto do zero é mais 10 anos. Sim. Então a gente precisa ser pragmático e estratégico e saber o momento certo de colocar as coisas em votação. Certo. E também tem um caso que o Lula, o presidente da República, seria vetado, muito provavelmente. Mas se a gente aprovasse na Câmara e no Senado ele vetasse, a gente derrubaria veto. Isso aí não teria problema. Só que hoje nós temos dúvidas se nós temos voto suficiente na Câmara e no Senado para aprovar essas pautas. Por exemplo, voto distrital, ou voto impresso, ou flexibilização de posse e porte de arma de fogo, compra, porte e posse. Então, a gente tem que esperar o momento certo. E o momento certo vai ser proporcionado por eleição de maioria na Câmara e no Senado, pelo menos centro e centro-direita. Não elegendo a esquerda, elegendo centro, já tendo maioria de centro e centro-direita, a gente já faz... O que o presidente tem falado? Olha, me dê 50% da Câmara e do Senado que eu mudo o Brasil. Você já viu essa frase dele? Sim, é recente. E eu concordo plenamente. Eu concordo. Então, é o que o Brasil precisa fazer. É algo que, inclusive, falei isso com o próprio Jordi, parece que é algo que o brasileiro... É uma chave que ainda não mudou na cabeça do eleitor. Foi algo que eu citei, né? Ele acha que vai eleger o presidente e vai resolver o problema. Não resolve. Por exemplo, no Senado, eu acho que é algo que já está muito maduro na cabeça do eleitor, que a gente precisa fazer uma maioria. Você acha que essa comunicação para o eleitor também não deveria ser feita de forma mais assídua, no caso da Câmara dos Deputados? Eu acho que tanto nós da direita quanto o povo da esquerda erram muito na comunicação. Erram muito. Nós temos um canhão nas mãos, que são nossas redes sociais. Né? Nossas redes sociais dão de 10-0 na esquerda toda junta. Você pega aí Carol Detone, você pega aí Ana Campanholo, você pega aí o presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Fábio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, um vídeo do Nicolas deu 300 O Nicolas, como é que eu ia esquecer? Gayer. Nós temos aí excelentes comunicadores que engajam e que têm muitos seguidores. Então, eu acho que a gente precisa melhorar, afinar um pouco mais essa comunicação. Inclusive, já tive essa conversa com o presidente Bolsonaro e com o presidente Valdemar da Costa, que a gente precisa aproveitar melhor esse público que nos acompanha
para transmitir os recados, né, para a população, o direcionamento. Eu vejo até que tem melhorado, mas precisa melhorar muito mais. Agora, uma provocação que eu queria fazer aqui para o senhor. O senhor não acha que a direita, porque às vezes, pelo menos a impressão que eu tenho, né? A direita fala muito pra bolha. Não tá na hora da gente, já que nós já temos esse voto, já tem esse voto, né? O voto bolsonarista que se convencionou falar, ter uma comunicação voltada para aquele público que nós ainda não alcançamos. Como que o senhor pensa em relação a isso? Olha, eu acho que você tem toda a razão. Agora, quem vai me dar a voz para fora da bolha? Só me diz, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, Veja. Quem? Não temos. Nós temos rede social. Sim. O que nós temos é o WhatsApp. Nós não temos espaço com a imprensa, que a vida inteira foi patrocinado pelo governo federal e que tradicionalmente é esquerdista. Salvo engano, 85%, né? Eu te diria que é 99%. É pouca gente que é do nosso lado. Então, não é uma questão de nós falarmos para a bolha. Quem vai dar voz para o senador Jorge Seife falar? É difícil. Sim. Eu sou chamado, por exemplo, na CNN uma vez por ano. A esquerda está lá todo dia. Não estou criticando, não. Obrigado, CNN, pelas 2 vezes que me chamou. Mas nós não temos espaço para falar fora da bolha. Porque quando a gente fala fora da bolha, a gente agrega, as pessoas falam, pô, esse cara aí tem um discurso coerente, esse cara é preparado. Né? Não estou falando de mim, estou falando da nossa galera, né? Da nossa turma, da nossa equipe, do nosso time. Então, quem que vai me dar voz para falar fora da bolha? É difícil. Então, não é que nós não conseguimos falar fora da... É porque nós não temos voz fora da bolha. Aí precisamos usar a Auriverde, Conserva Cash, aí vem a Bárbara lá do Te Atualizei e as nossas redes sociais, que sim, né, estão dando vez e voz para nós e cada dia mais nosso som está ecoando nos maiores rincões do Brasil. Agora, semana passada, eu não vou me lembrar qual foi o lugar, mas um estado tradicionalmente de esquerda, Bolsonaro estava na frente na pesquisa presidencial. Um estado do Nordeste que normalmente era sempre 80%, 90% da esquerda. Acho que é Rio Grande do Norte, não? Eu não sei, eu acho que foi Rio Grande do Norte. Eu não me lembro agora. Mas eu li a manchete e li a matéria. Agora tá me escapando. Então, as coisas estão mudando. As pessoas hoje, ao invés de ligar 20 horas no Plim Plim, ele vai para a rede social dele, ele olha o Instagram dele, ele olha o Facebook dele, ele olha o Twitter dele, ele olha o WhatsApp. Então, as pessoas estão cada dia mais se alimentando de mídias alternativas às tradicionais lá do passado. Então, eu creio que temos já um grande alcance. Não vejo espaço para nós falarmos muito fora da bolha, senão pelas redes sociais. Por isso que eles querem tanto regular as redes sociais, porque a rede social virou nossa voz, virou nossa vitrine. Hoje eu falo direto com o meu eleitor, respondo meus eleitores, meus apoiadores, haters, eu respondo todo mundo lá. Eu separo um pedaço do dia, vou lá, claro, não vou responder, às vezes tem 1000 respostas, não consigo, mas ali os 30, 50, 100, eu respondo. Quando eu não consigo responder, alguém da minha assessoria vai, responde pessoa por pessoa. Hoje as pessoas têm contato direto conosco, recebo lá e-mails, recebo ligação. Então hoje o homem público está muito próximo das pessoas. E isso é muito bom. E as redes sociais fizeram esse papel e eu também atribuo ao presidente Bolsonaro, que revolucionou a forma de relacionamento com o eleitor e representante. Agora, já que o senhor citou essa questão aí da rede social e o fato da mídia ser, na sua maioria, de esquerda, o senhor acha que seria possível hoje nós estarmos nessa situação de perseguição política sem o consentimento ali, a complacência da mídia? Ou você acha que a mídia ela tem aí um papel importante de forma negativa nessa questão dessa perseguição à direita? Olha, durante muito tempo... O Moraes, por exemplo, conseguiria chegar ao poder que ele tem hoje sem a mídia, sem o apoio da mídia? Olha, até pouco tempo atrás, nós sabemos que todo o establishment que se fala tinha um apoio muito forte da imprensa, da mídia. Mas hoje nós vemos editoriais duríssimos da Folha de São Paulo e do Estadão, que nós sabemos, me perdoa, que nós sabemos o posicionamento deles, né? Não são do nosso lado. Posicionamentos duríssimos contra tudo que está acontecendo no Brasil, especialmente a questão do judiciário.
Então eu vejo que eles, durante muito tempo, deram suporte para essas atitudes, para esses comportamentos, para esses autoritarismos, mas de um tempo para cá eles viram, opa, esse chicote muda de mão e pode vir para o meu lombo. Opa, estão atropelando a Constituição. Opa, estão atropelando o Congresso. Opa, estão se interferindo sem ser provocados. A justiça tem que ser passiva. No Brasil nós temos uma justiça muito ativa. Não precisa nem mais de denúncia de PGR, nada. Eles vão lá e abrem inquérito de ofício. Então é uma quebra de paradigma, quebra das tradições e desrespeito ao devido processo legal e o que reza nossa Constituição, nosso Código de Processo Penal. Certo. Senador, algo que a gente estava vendo aqui, a questão do próprio governo Lula, né? A gente vê que o governo ele tem um índice de aprovação pequeno hoje e parece que teve uma virada assim, muito, muito rápida, né? Que até 2024 ali se falava que o Lula tinha um certo apoio. O que o senhor acha que mudou ali desse curto período de tempo para que essa reprovação fosse esse nível, assim, tão, de certa forma, até alarmante, né, para o governo? Café a R$30 o quilo. Meio quilo. R$30. Ovo subiu 20%. A proteína mais barata já não é tão mais barata. Quando a maioria dos brasileiros que ganham até R$3.000, que é a maioria, se nós somarmos todos os salários no Brasil dividido por 220 milhões de brasileiros, seria uma média de R$3.000 por brasileiro. Então, vamos dizer, a maioria ganha até R$3.000. Ele praticamente vive para pagar as continhas dele e comer bem. É o que ele pode fazer com esses R$3.000. Pagar o aluguel, pagar ali comprar um medicamento, comprar um livro para o filho, enfim. Então, não tem cerveja, não tem picanha, não tem ovo, não tem café. As promessas não foram atendidas. Virou, inclusive, eu já vi vídeos ali no TikTok, no Instagram, de pessoas que eram apoiadores de Lula, tem até tatuagem de Lula no corpo, dizendo, eu me arrependo, você é um mentiroso, você traiu. Então as pessoas estão sentindo na pele o que é um governo Bolsonaro e depois o que é um governo Lula que não tem compromisso com nada. Não tem compromisso com o Brasil. O senhor acha que muitas dessas pessoas votaram achando que é algo que eu falei, inclusive, com o Jordi aqui, que muita gente tinha esperança de que o Lula aproveitou ali aquele período do boom das commodities, 2002, para cima. Sim. E, de fato, o Brasil teve um certo crescimento. Sim, sem dúvida. Muito bom. As pessoas achavam que iriam voltar para aquele Lula de 2002 e agora elas estão percebendo que não, a vida dela está piorando. Exatamente. Por que o senhor acha que esse voto, a pessoa ainda, mesmo o Lula tendo... acho que quase um ano antes, né, saiu da cadeia, as pessoas ainda votaram. Sim. Você acha que a decisão do eleitor foi nesse sentido? Eu acho que o eleitor que comprou o primeiro carro, que comprou Minha Casa Minha Vida, que o Brasil estava vivendo, o Brasil e o mundo viviam uma onda de prosperidade, o boom dos commodities. Brasil exportando minério de ferro, soja, trigo, milho, cana-de-açúcar, suco de laranja. O Brasil estava assim um PIB, uma relação PIB maravilhosa, então o país estava com um poder aquisitivo muito grande e isso sendo dividido para as pessoas, em emprego, em oportunidade. Então, quando agora pegou o Brasil, o mundo pós-pandemia, numa situação muito mais fragilizada, viram que não foi o Lula que fez aquilo, não foi mérito dele, mas foi um bom momento dele sentar na cadeira, substituindo o Fernando Henrique Cardoso, que implantou o Plano Real e trouxe estabilidade para a nossa moeda, que nós até então era cruzeiro, cruzado, uma confusão, inflação diária. Então, quem trouxe um pouco... E outra, o real foi a moeda que mais valorizou, a segunda que mais valorizou no mundo. Tudo isso, políticas ineficientes, ineficazes, incompetentes, de Fernando Haddad e sua equipe econômica, que riam lá atrás. Eu fiz um curso de economia de 3 meses. Então, esse é o nível desses ministros. Nós não estamos falando de um Tarcísio que foi 01 de IME e ITA. Não estamos falando de astronauta Marcos Pontes, que estudou na NASA. Não estamos falando de Tereza Cristina, que é agrônoma, dona de... a vida inteira trabalhou com terra, com fazenda. Área, né? Área. Jorge Seife, a vida inteira trabalhou com peixe, por isso sabia fazer política para peixe.
Então, o Rogério Marinho foi um cara que, porra, fez a reforma trabalhista no Brasil, estava lá no Ministério do Desenvolvimento Regional, terminou a transposição do Rio São Francisco. Então, você bota a pessoa... Olha só, você contrataria, Welton, um ladrão para cuidar da sua casa? Para trabalhar contigo? Jamais. Para cozinhar para você? Para administrar a tua empresa? Lula é ladrão. Ele não foi inocentado, ele foi descondenado pela Corte Suprema, que cancelou todas as provas dele. Falaram, não podia ter sido investigado em Curitiba, tinha que ser investigado em Brasília. Cancela as provas e começa tudo de novo. Agora, fazer uma provocação, e já que o senhor citou a questão do Lula. Bom, o Lula foi julgado na primeira instância, né? Foi julgado pelo juiz Sérgio Moro lá em Curitiba. O Bolsonaro está sendo julgado pelo STF. Bom, ambos são ex-presidentes no momento do Sim, julgamento. Sim. Como que explica isso para a população? Explicar o que para a população? Explicar o inexplicável? Bolsonaro não tem Por que o foro prerrogativa de é um e foro. o Lula é outro? Lógico. O Bolsonaro não tem prerrogativa de foro. Ele devia estar sendo ele e os presos de 8 de janeiro estarem na primeira instância. Essa é mais um absurdo desse processo. A quem ele vai recorrer? Ao que no direito a gente chama de tribunal de exceção. Tribunal de exceção completamente. Completamente. O que Bolsonaro tem? Não, porque foi tentativa de golpe. Não, primeira instância, como Lula foi. E outra, só para te lembrar, Lula foi condenado na primeira instância, na segunda instância aumentou a pena e o STF condenou ele também. Foi para o STJ também, não? STJ? Foi STJ e STF. Enfim. Então ele foi condenado em todas as instâncias. Bolsonaro não tem nem a quem recorrer. Depois do STF, você recorre a quem? O que Rui Barbosa, patrono do Senado, fala? A pior ditadura é a do judiciário, não a quem recorrer. Contra ela não tem a quem recorrer. A quem recorrer. Então, o Bolsonaro, realmente, com esse cenário, com a primeira turma, com a composição da primeira turma, com o que nós vimos até agora, sendo o desafeto da maioria ali, pelo menos uma voz dissonante que foi a do Fux, mas é um voto, não resolve. Nós gostaríamos que o devido processo legal fosse respeitado. Agora, o senhor citou o Fux aí. O senhor acredita que essa divergência do Fux em relação aos demais ministros ali sobre esse tema, por exemplo, da Débora, perdão, é por virtude ou ele está... Virtude. Ou será que é porque ele vai também se aposentar na próxima legislatura? Não, eu vejo virtude. Eu acompanho muitas vezes a TV Justiça e os votos do Fux são sempre muito bem baseados, muito bem argumentados, com muita coerência. Eu gosto muito das decisões do ministro Fux. Pode ter uma outra que vai me desagradar, que vai desagradar o público, mas normalmente ele é um cara muito coerente. Normalmente ele é um juiz... É o único juiz, né? É o único juiz de carreira, é o Fux. Então eu gosto muito das decisões do ministro Fux, porque me parecem sempre com muita coerência. E quando alguma coisa destoa, ele busca lá alguns argumentos e tal, que posso não concordar, mas eu entendo o ponto de vista dele, ele é um juiz, né? Então, cabe a ele a fazer esses resgates históricos, outras histórias, jurisprudências para ele tomar as decisões dele. Maravilha, senador. Bom, a gente já está indo aqui para o final da nossa entrevista, né? Muito boa. Queria deixar aqui o espaço para o senhor, né, falar um pouco aqui para nossa audiência, caso o senhor queira deixar um recado aqui para nós, para o futuro aqui também, né, quem sabe alguém esteja nos assistindo daqui a 10 anos aqui, o que o senhor gostaria de falar para essas pessoas aí, para o futuro do Brasil? Welton, nós passamos por um momento muito difícil no nosso Brasil, muito difícil para a nossa democracia, muita perseguição política, mas nós não podemos perder a fé, não podemos perder a esperança. E cada um de nós conta muito para agora e para o futuro. Vocês que estão nos assistindo, obrigado pela oportunidade. Não desistam do Brasil. Nos ajudem, fale de política, convençam, tragam votos para pessoas que valham a pena, pessoas que inspirem sua confiança, que representem o que você acredita, representem os seus valores. Faça política, porque... quem gosta de política administra aqueles que não gostam de política. Ou você fala de política e é bem representado em Brasília, ou vai ficar relegado a muitos políticos que são inescrupulosos e envergonham o Brasil, envergonham os estados. Então, eu sou crente, eu creio em Deus, eu creio no futuro do Brasil. Em 2026 vai ser uma grande virada de chave
para o nosso Brasil. E se você puder estar nos acompanhando, me acompanhe nas minhas redes sociais, Jorge Seife Júnior, vou pedir aí depois o pessoal para colocar ali a legenda. Siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, tem todas as redes sociais. Você acompanhar o trabalho do senador Jorge Seife. Aceito crítica, aceito elogio, só não aceito ofensa, que eu não ofendo ninguém, né? Com exceção do Lula, que é um ladrão mesmo. Agora, fale comigo, interaja, que isso é muito importante para o crescimento do Brasil politicamente e para o meu crescimento também, para eu fazer cada dia melhor para Santa Catarina e para o nosso Brasil. Agora, só uma última questão. Queria que o senhor comentasse aqui pra gente algo que as pessoas sempre me perguntam, né? Porque às vezes a gente vê muito o Bolsonaro ali nas redes sociais. Como que o senhor enxerga o presidente ali nos bastidores? Quem que é o Bolsonaro? Bolsonaro é a mesma pessoa das câmeras, é um cara autêntico, é um cara com um coração que não cabe no peito, é um cara brincalhão, de bem com a vida, resiliente, um homem de profunda fé e um homem de um patriotismo que é inspirador. É um homem que não pensa em si, não pensa no seu umbigo, é um homem diferente. O Bolsonaro na frente das câmeras, tiozão, brincalhão, sacana, muitas vezes sério, duro, é um cara legítimo. O Bolsonaro sem filtro, É o digamos Bolsonaro assim. sem filtro, não tem filtro verdadeiramente, né? Ele é um cara muito autêntico, muito verdadeiro, e é um cara que o Brasil deve muito para ele. Ainda que as pessoas não entendam isso, a escama dos olhos dos brasileiros para a política caíram graças à força dele e ao poder de convencimento, lógico, a graça de Deus que estava sobre ele, para o Brasil sofrer esse despertar político, esse interesse por política como nunca antes na história. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a todos que estiveram assistindo aqui até esse momento e nos vemos no próximo episódio do ConservaCast. Agradecer também ao Jorge Seife por tirar um pouco do seu tempo para estar participando aqui conosco. Até mais, pessoal. Obrigado aí pela Um oportunidade. abraço. Eu que agradeço.